Prezados, prezadas, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor queres ou não queres, da Escola Jornalista Trajano Chacon. Então, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem, todos e todas estejam bem, não é isso? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando um pouco ainda sobre os povos antigos na África. Na aula passada nós falamos do Egito e hoje nós iremos falar de outros reinos, não é isso, que estavam inseridos nesse continente tão rico que é o continente africano. Então, conforme vocês estão vendo aí na imagem, o mapa, não é isso, dos povos da África. Então, aí vocês vão ter aí no mapa de vocês, aí, no visor de vocês, o mapa referente aos povos. Aí nós temos Gana, Mali, não é isso? Nós temos o Egito, nós temos Cush, né? E Etiópia. Então, quando pensamos em antigas e poderosas civilizações africanas, naturalmente, o que vem na nossa cabeça é a egípcia. Aprendemos na escola sobre sua grandeza, suas riquezas e sua importância, assim como temos em suas heranças arqueológicas, verdadeiras maravilhas do passado da humanidade. Há, porém, um outro antigo reino africano que não só nos deixou, não é isso, também tesouros da arqueologia, incluindo mais de 300 pirâmides que permanecem intactas há 3.000 anos. Vocês acreditam nisso? Beleza, rapaz! Mas aonde é que está isso, professor Cláudio Nascimento? Nós vamos ver. Tenham calma. Não é só no Egito que vocês vão ter essas pirâmides. É isso. Não é só no Egito que vocês vão ter os faraós. Então, nos outros reinos da civilização antiga da África, vocês vão ter isso. Então, como chegou a conquistar e governar o próprio Egito por algumas décadas, mas que a história esqueceu, a história não fala. Só fala do Egito, só fala da grandeza do Egito. Mas cadê a grandeza? Cadê simplesmente a riqueza dos outros povos da civilização antiga da África? Então, a civilização egípcia se desenvolveu no Nordeste da África, em uma região conhecida como Crescente Fértil, né? Formada por diversos povos, né? Entre eles os amíticos, os semitas e os núbios. A civilização teve seu crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Por isso que nós falamos que o Nilo é uma dádiva do Egito, né? Porque na realidade ele torna todo o solo fértil, não é isso? Então vejam, falamos na aula passada sobre isso, né? A importância do Egito. E agora nós vamos entrar nos outros reinos, começando pelo reino Núbia. A Núbia e o reino de Cush. Quando vem na mente de vocês o reino Núbia e o reino de Cush, aí você vai ver dois reinos em um só, porque vai haver a unificação, né? Então, a civilização núbia surgiu por volta de 4.000 anos AC antes de Cristo, né? Em meio aos escaldante deserto do Saara, meus jovens. Professor, no meio do deserto. No meio do deserto. Assim como o Egito é uma dádiva do Nilo, bem como
do trabalho de construção de diques e canais de irrigação destes povos para evitar inundações durante as cheias e garantir o quê? Boas colheitas. Então, assim como o Egito, eles se preocupavam na irrigação, se preocupavam simplesmente em se defender das inundações, se preocupavam com a fertilidade do solo, né? Por volta de 2000 anos a C, houve a unificação das comunidades. Conforme eu havia falado para vocês, reino, é isso, Núbia, reino de Cush. A unificação simplesmente de quê? Das comunidades núbias que habitavam ao longo da margem do Nilo sob o poder de um rei. Surgiu então o reino de Cush, um dos primeiros reinos negros africanos. Um dos primeiros reinos negros africanos, tendo sido Napata a primeira capital. Então, Napata foi um importante centro comercial e religioso, né? Por séculos, as riquezas do reino de Cush foram levadas para o Egito. Ébano, marfim, incenso, gado, ouro, escravizados. O ouro de Cush enriqueceu o Egito. O reino se expandiu e passou a ser o quê? Uma ameaça. E, por isso, os egípcios ocuparam o vizinho por volta de 1500 AC, tornando-se o quê? Vice-reino. Este foi o período da egipcialização da Núbia. Ou seja, adotou-se a religião, o culto às divindades egípcias, os costumes funerários, a construção de pirâmides em Napata e Merói. Cidades cuxitas foram erguidas numerosas pirâmides, a exemplo de quê? Do Egito. Os vestígios dos faraós cuxitas foram apagados. Meu Deus, que coisa mais grave para a história da humanidade. Então, os vestígios dos faraós cuxitas foram apagados pelos egípcios. Exemplo disso foi que no ano de 2003, então, arqueólogos da Universidade de Genebra encontraram no norte do Sudão uma cratera. Eita! O que tinha nessa cratera? O que tinha nessa cratera? O que tinha nessa cratera? Então, vamos analisar. A cratera, não é isso, de aproximadamente 2.000 anos. Contendo o que, pessoal? Nessa cratera de aproximadamente 2.000 anos, continha o que? Estátuas de ancestrais, lembrança dos faraós negros. Algumas estavam destruídas e enterradas, como forma de apagar o que? O vestígio do domínio desta civilização no Egito. Então, o que foi que os faraós fizeram? Fizeram uma cratera imensa, não é isso? Enterraram que estátuas, lembranças que simbolizavam o que? A presença dos cuxitas na sua cultura. Então, ao descobrir, os arqueólogos, ao descobrir, né, esta cratera, né, ficaram impressionados com o tamanho do tesouro histórico encontrado. Então, após o domínio egípcio, a civilização cuxita renasceu aos redores da cidade de Merói, nova capital, estendendo-se por mais de 1000 anos. Os meroítas construíram mais pirâmides do que os faraós egípcios. Vejam só. Os meroítas construíram pirâmides mais do que os faraós. Para que vocês possam ter uma ideia,
Até o presente já foram contabilizadas mais de 230 pirâmides nos arredores de Meroe, 100 a mais do que no Egito. Desta forma, no Sudão, há mais pirâmides do que no Egito. Aí você vai dizer, pai, professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Eu só pensava que tinha pirâmide no Egito. Não. Aí vocês se enganam. Nós nos enganamos, porque por trás da história se tem uma grande riqueza que é ocultada. Então agora nós vamos entrar em outro império. Então muitos vão ficar, professor, este império existiu, realmente existiu. É o Império Axumita. Então o Império Axumita foi considerado um dos 4 grandes impérios do final da Antiguidade. Século I e século VI, né, depois de Cristo. Ao lado de quem? De Roma, de Pérsia e China. Então, no século X AC, de acordo com a mitologia etíope, contida no livro de Quebra, Negaste, acredita-se que nesta região viveu uma grande rainha. Que rainha era esta? Você que está em casa agora, nesse exato momento, assistindo o Educa PE, me responda. Rainha de Sabá, Maqueda. Acredita-se também que a família imperial da Etiópia, né, bem como os imperadores de Axum, tem sua origem a partir de quê? De Menelik I, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Né? Então acredita-se, né, que Salomão andou por lá. Né? Então, apesar da Etiópia ser uma das áreas de ocupação humana mais antiga do mundo, pouco se sabe sobre os períodos anteriores à unificação dos povos da região. Sobre o Império Axum, no século I depois de Cristo. A origem da rainha Sabá ainda é hoje reivindicada por etíopes e por iemenitas, né? E o que se sabe é fruto de quê, pessoal? De estudos arqueológicos e dos escritos de Quebra, Negaste. Ademais, há indício arqueológico de que Maqueba viveu na cidade de Ascum, capital do Império Axumita. Né? Viveu na cidade de Ascum, capital do Império Axumita. Então, sendo assim, a capital do Império era a cidade de Ascum. O professor Cláudio Nascimento já disse isso, fiquem tranquilos. Então, a capital do Império era a cidade de Ascum, na atual Etiópia. Embora as cidades mais prósperas eram as cidades portuárias de Adulis e Matara, onde hoje é Eritreia. Então, a partir das conquistas de estados na região, os Axumitas passaram a controlar uma das rotas marítimas comerciais mais importantes da antiguidade, o Mar Vermelho. Caminho entre África, Arábia e a Índia. Cabe destacar que a língua e a escrita axumita era o geis, usado até hoje. Outro ponto importante de Axum foi a conversão de quê? Do reino ao cristianismo. Fato atribuído ao bispo Frumêncio, que foi responsável pelo batismo do rei Ezana no século IV. Então, o Antigo Testamento foi gradualmente traduzido
do grego para o geis nos séculos seguintes. A Bíblia difundiu-se por toda a Etiópia. Um dos países cristãos, um dos primeiros países cristãos do mundo. Um dos primeiros países cristãos do mundo. Nasce então a Igreja Ortodoxa Etíope. Outro ponto de grande relevância nessa discussão da África Antiga é que o Império de Axum e, posteriormente, o Império Etíope deixou uma diversidade de riquezas para a posteridade. A exemplo da língua ainda falada na região, o geis. A Igreja Etíope, com suas tradições, a história milenar que remonta à Rainha de Sabá e um patrimônio arquitetônico invejável, um patrimônio arquitetônico riquíssimo deixado para a humanidade. Nos séculos seguintes, Axum entrou em decadência. Axum entrou em decadência, mas a importância simbólica para a religião e a realeza etíope nunca foi esquecida. Atualmente, a cidade de Aksum e Lalibela são cidades sagradas para a Igreja Ortodoxa Etíope. Invista respectivamente. Eu quero que vocês entendam. Do início da cristandade e das construções sagradas. Então, sendo assim, nós vimos ao longo do contexto já duas grandes civilizações, dois grandes reinos, o reino núbio de Cush, não é isso? E o grande império Axumita. Agora nós vamos entrar no Império Cartaginês. Não é isso? O que era o Império Cartaginês? Cartaginês. Lembra quem? A grande cidade. Que cidade? De Cartago. Cidade-estado de Cartago. Localizava-se no norte da África, próximo de onde hoje é a cidade de Tunis, capital da Tunísia. Então foi fundada pelos fenícios no século 9 AC. Povos que durante séculos dominaram o quê? O comércio marítimo de metais preciosos, sobretudo aonde? No grande Mediterrâneo, onde fundaram o quê? Diversas colônias na Sicília, na Espanha e no norte da África. Então, cabe destacar, com a economia centrada no comércio, os cartaginenses controlavam o que? A exploração e a venda de quê? De metais preciosos no Mediterrâneo Ocidental. Uma faixa que pegava Espanha e sul da Itália atualmente. Com o tempo, passou a exercer o quê? Controle político sobre boa parte do Mediterrâneo, controlando o quê? As rotas marítimas deste mar por mais de 600 anos. Então, eu falei por mais de 600 anos, garotada! Prezados e prezada, por mais de 600 anos, queres ou não queres. O resultado da guerra mudaria o curso da história. Por que mudaria o curso da história? Bela indagação, bela pergunta. Então você que está em casa agora, assistindo o EducaPE, vai perguntar, professor Cláudio, o que foi que aconteceu com este império que mudaria?
o curso da história. Então, Aníbal Barca, o grande general cartaginês, entraria para a história como um dos maiores gênios militares de todos os tempos. Qual foi a façanha? Qual foi a façanha de Aníbal Barca? Lançaria uma das mais incríveis campanhas de ataque já vista. Roma controlava o Mediterrâneo. Em virtude da vitória na Primeira Guerra Púnica, Aníbal marchou então por terra, pelos Alpes, cordilheira que separa a França da Itália, com seu exército e elefantes, com o objetivo de alcançar Roma. Vejam só, o cara marchou então por terra, pelos Alpes, com seu exército e elefantes, com o objetivo de alcançar Roma. E, desta forma, atacar os romanos no seu próprio território. Que estratégia brilhante! Então, durante a Batalha de Cannas, conduziu a maior derrota já sofrida pelo exército romano. Aníbal consegue vencer o exército romano. No entanto, Aníbal não alcançou Roma, pois teve que voltar para defender Cartago. Aí que está o grande problema. Aí que tá. Voltou, já cansado, é isso. Então foi derrotado por Cipião, o africano. Era o fim da Segunda Guerra Púnica. Em 202 AC. Cartago perdeu seus territórios ultramarinos, sendo obrigada a pagar pesados impostos e foi despida do poder militar. Temendo que a cidade, estado se reerguesse comercial e militarmente, os romanos voltaram a atacar Cartago. Era a Terceira Guerra Púnica. Só que agora Cartago não vai ter chance. Cartago foi incendiada, dizimada e o seu chão foi salgado para que nada nele crescesse. Era o ano de 146 AC. Chegou o fim e a hegemonia de Cartago na região. Aníbal Barca triunfou, venceu o exército romano, com sua tropa, com seus elefantes, e ao retornar para defender Cartago, Cipião, o africano, vence. Teve que pagar pesados tributos, e depois Roma ataca Cartago e aniquila. Aí nós vamos agora falar de outro grande reino. É o reino de Gana. Eita, o reino de Gana. Esse aí vocês conhecem. Este aí vocês já ouviram falar do reino de Gana. Ah, professor, o reino de Gana ficava na região oeste da África. Beleza. Aonde? Na área que compreende hoje o Mali e o sul da Mauritânia. Então, reino ficava na região oeste da África, na área que compreende hoje Mali e o sul da Mauritânia. Alcançou seu ápice entre os séculos 7 e 11, através da captação de recursos naturais, principalmente ouro
e metais preciosos dos territórios. Dominado por quem? Pelo reino. Transformou-se na principal autoridade econômica da região pelo glamour dos metais preciosos, né? O reino ganense foi fundado no século IV, quando se encontrava o quê? Em ascensão política e econômica. No século X, foi dominado pelos Soninkees, que estenderam o poder de Gana sobre as regiões auríferas do Senegal, da curva do rio de Níger ao deserto do Saara. O poder do rei de Gana provinha de quê? Da enorme quantidade de ouro produzido em seu reino. Este monopólio permitia aos Soninkees construir e manter enormes cidades, além de uma capital com a população estimada de 15 a 20 mil habitantes. A produção de ouro era usada também para desenvolver outras atividades econômicas, tais como a tecelagem, a ferraria, né? E a produção agrícola. Lembrando que o poder do rei estava na acumulação de metais preciosos. As cidades mais importantes, comercialmente e politicamente, a partir do século XI, eram Cumbe e Salé, capital. 340 quilômetros ao sul de Bamako, no Mali. Outra cidade foi Aldagoste. Com a concorrência, veja só, com a concorrência de outras potências no comércio do ouro, o reino de Gana começou a declinar. Porque aí vai estourar o quê? Uma disputa. Todo mundo queria se apropriar do ouro. Aí vai começar a existir o quê? Disputas, guerras, né? Pelo domínio dessas áreas auríferas. O reino de Gana recusou-se a se converter ao Islã. E assim o reino mergulhou em lutas tribais até o século XII, quando os últimos territórios ganeses foram incorporados ao reino de Mali. Em 1203, os vários grupos que viviam sob o domínio de Gana começaram a se separar. Como nós falamos, muitas brigas tribais, né? Disputas pelas áreas auríferas, né? Um deles foi os Sussus, que ocuparam o Cumbe. Em 1240, um chefe chamado Sundiata destruiu a cidade. Sundiata incorporou então o que sobrara do Império de Gana ao novo Império de Mali, né? Que nós vamos falar, né, do Império de Mali, né? Então, Gana entrou em decadência. Surge aí um novo império, o Império de Mali. Então, o Império de Mali foi um estado grande e rico que existiu na África Ocidental. No século XIII ao século XVI, expandiu-se a partir de um pequeno reino chamado Kangaba, às margens do rio Níger, para uma vasta área que incluía algumas das mais importantes regiões comerciais da época. O comércio e a mineração de ouro foram responsáveis pela riqueza do Mali. Foram responsáveis pela riqueza do Mali. Assim como Gana, que tinha grandes áreas auríferas, ao se apropriar dessa riqueza, Mali vai se transformar em um dos maiores impérios, né? Grande e rico. Mali era um reino do povo malinquê. Seu fundador chamava Sundiata Keita. Ele assumiu o poder
em Cangaba por volta de 1230 e começou a conquistar o quê? As terras ao redor, que eram ricas em minerais valiosos como ouro e sal. Então o império cresceu rapidamente, né? O cara começou uma expansão territorial, né? Conquistando as cidades vizinhas, se apropriando dos metais preciosos, da riqueza que os outros povos dominados tinham. Então o mais famoso imperador do Mali foi Musa, que ascendeu ao trono por volta de 1307. Musa era muçulmano. Embora muitas pessoas de seu povo cultuassem seus deuses tradicionais, mas o cara era muçulmano, hein? Sua grande peregrinação, viagem religiosa, em 1324, a cidade sagrada de Meca, tornou o Mali o conhecido em regiões distantes. Dizem que Musa levou consigo 60.000 seguidores, escravos, ricamente vestidos. O cara foi lá a Meca cultuar simplesmente quem? Um grande, Deus muçulmano, O grande Alá. Então, também se diz que cada um dos 80 camelos de sua caravana carregava 135 quilos de ouro. Será que tinha ostentação de ouro? Será que esse império, será que esse reino era rico? O cara, primeiro, ele organiza uma comitiva, 60.000 seguidores, escravos ricamente vestidos, que vai até Meca, fazer essa peregrinação, e cada camelo carregava 135 quilos de ouro, viu? É muita riqueza, viu? Eita! Musa acrescentou as cidades comerciais de Tombouctou, e Gal ao seu império. Em seguida, ordenou a construção de muitos edifícios nessas cidades e em outros lugares. Alguns desses edifícios eram lugar de culto muçulmano, como a grande mesquita de Tombouctou, Tombouctou, Então, essa mesquita, ele também apoiou artistas eruditos, tendo criado uma universidade em Tombouctou durante seu reinado. Então, o reino do cara era um reino muito rico, Então, se você tem uma riqueza, evidentemente você vai proporcionar um bem-estar social, para a sociedade, Então, isso é uma tendência. Quanto mais rico é o país, maiores serão os investimentos sociais, O império começou a declinar, tanta ostentação que começou a declinar no século XV. Algumas das cidades se rebelaram contra os governantes e outras foram atacadas pelos povos vizinhos. Em 1550, o Império Mali havia perdido grande parte do seu poderio. Seu nome permanece hoje no país chamado Mali, que resultou de 3 impérios: o de Mali, o de Gana e o de Songhai. Lembrando que Mali conquistou Gana, se apropriou da riqueza de Gana, Aí vamos lá e teve toda essa ostentação, Teve todo esse desenvolvimento econômico, toda essa riqueza, mas ostentar só e não investir entra em decadência, Então Mali não aguentou a pressão, queres ou não queres, não quero, eu quero investir. Ok, aqui eu me despeço de vocês, deixando essa referência que nós utilizamos em nossa aula, Agradeço de coração a mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo os povos antigos da África. E novamente reforço a preocupação da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco em levar para vocês conhecimento. Então a Secretaria
se preocupa no sentido de deixar vocês em casa, de deixar vocês simplesmente o quê? Assistido de conhecimentos. Deixar vocês, na realidade, amparados de conhecimento. Assim, eu deixo um abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade, né, se Deus permitir. Um grande abraço. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento e muito cuidado, porque a pandemia ainda não passou. Precisamos ter o máximo de cuidado. Novamente repito, a iminência da segunda onda. Esperamos que isso não aconteça. E para que isso não aconteça, é necessário que você que está aí me assistindo e todos nós possamos tomar o máximo de cuidado. Um fortíssimo abraço da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor Queres ou não Queres da Escola Jornalista Trajano Chacon. Tchau, fui embora!